Graça e muita paz, em nome de Jesus. Quem aqui, algum dia da vida, já disse assim: eu preciso mudar? Quem hoje tem esse sentimento em alguma área da vida, pudesse falar assim: eu preciso mudar, eu preciso mudar. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Muitas pessoas falam: eu preciso mudar, mas eu não sei como. Eu não sei o que eu tenho que fazer para mudar. Então hoje, olhando ali Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos ver como podemos mudar. Queridos, esse capítulo aqui, ele pode ser dividido em 4 partes. Relacionamento meu com Deus, relacionamento meu comigo mesmo, relacionamento meu com o próximo e relacionamento com o inimigo. E quando eu estava estudando, lendo, eu fiz uma mensagem com os 21 versículos e achei que ia ficar muito grande para ser ministrado ele no total. Mas eu quero desafiar você, porque ali são passos práticos. O que acontece aqui? Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ele apresenta quem nós somos em Cristo. Ele fala da obra de Jesus, da doutrina de Jesus, o ensino de Jesus. E a partir do capítulo 12, Paulo começa a falar da prática cristã. Qual que é a nossa resposta àquilo que Jesus fez por nós? Como devemos andar diariamente? Lá no capítulo 12 vai falar para a gente ser hospitaleiro e vai dar tantas informações para a gente viver uma vida verdadeiramente cristã. Mas muitas vezes a gente vê tudo isso e a gente não consegue mudar. Por isso que o tema é: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E diante dessa obra gloriosa de Jesus, o que eu tenho que fazer? Paulo, ele vai nos exortar, diz assim no verso 1: rogo-vos. A palavra rogo-vos ali é paracaléu, é chama do lado, exorta-nos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está pedindo, ele está rogando, ele está exortando, ele está clamando assim: pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus. E aí Paulo vai nos dizer o que fazer para mudar. Vamos orar? Papai, por mais que tentemos, nós somos limitados, carentes, fracos. E quando percebemos, estamos fazendo as mesmas coisas. Queremos a mudança, mas muitas vezes nos vemos patinando sem sair do lugar. Por isso, papai, nós pedimos que através do teu Espírito Santo, do Espírito da tua palavra, o Senhor se revele a nós, mostrando-nos o que fazer. Fala conosco, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Então Paulo ele nos exorta aqui, pelas misericórdias de Deus, a primeira coisa, apresentar nosso corpo a Deus. Olha lá, na continuidade do verso 1. Ele está pedindo, rogando, exortando, nos chamando de lado, clamando pelas misericórdias de Deus. Ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, o que significa apresentar o nosso corpo como sacrifício a Deus? Então, primeira coisa, eu tenho que entender que aquele povo naquela época, quando falava sacrifício,
Eles tinham uma compreensão maior do que nós temos hoje. Havia todo aquele ritual de se matar animais para apresentar a Deus, para aplacar a ira de Deus. Então eles tinham como costume, como cultura, esta prática. E agora nos é dito para que devamos apresentar o nosso corpo a Deus, sacrifício vivo, não mais morto. Eles sacrificavam, matavam o animal. Agora, sacrifício vivo. Não é eu me mutilar, não é? Existem muitas religiões que fazem sacrifício, batem no corpo até sangrar, tantas coisas, mas não é isso que Paulo está falando para nós. É para apresentarmos nosso corpo, apresentar-nos totalmente a nossa vida ao nosso Deus. Então tem que ser vivo, tem que ser santo. Como é que a gente busca a santidade? Através do sangue de Jesus. A gente é santificado, a gente é purificado. Aqui é uma consagração total. Eu pertenço ao Senhor, não sou mais dono de mim. O Senhor Jesus morreu por mim na cruz. E eu me apresento a Deus. Sacrifício vivo, santo, e depois fala agradável. Pode ser traduzido também como aceitável. Tem muitas pessoas que falam, não, eu vou a Deus do jeito que eu estou mesmo e Ele me aceita. Não aceita, não. Tem que ser agradável a Ele. Tem que ser da maneira como Ele quer, não da maneira como eu acho ser o certo ou errado. Então, a primeira coisa, apresentar o nosso corpo a Ele. E depois diz assim, como culto racional. Culto racional. Essa palavra culto, ela ficou muito religiosa, não é? A gente fala culto, a gente pensa já na reunião, na solenidade, no ritual. Mas essa palavra culto pode ser traduzida, e eu acho linda essa palavra, serviço. Se você pegar no inglês, eles falam, como a gente fala, vamos para o culto, lá é service, vamos para o serviço. Nós nos apresentamos nosso corpo a Deus, vivo, santo e agradável, para servir a Ele, para fazer um serviço a Ele. O culto não é um entretenimento para agradar, para acariciar nosso ego, para nos fazer melhores, sorrir, não. O culto é direcionado a Deus, é um serviço a Deus. E depois diz que culto racional, essa palavra racional é lógicos, da onde vem lógico, ou a lógica. E eu preciso entender que essa palavra, no original, não é somente dirigido à razão, também é. Então essa palavra, o racional, é aquilo que pertence à razão, não é uma coisa assim, esotérica, baixa um Espírito ou o Espírito Santo, e eu não sei o que eu estou fazendo. Não! O nosso serviço, ele é lógico, ele é racional. Eu olho para o sacrifício de Jesus e eu vou dar uma resposta para Ele. Não é algo impensado, algo que nasça no meu sentimento, na minha emoção. É lógico que depois toca o sentimento, toca a emoção. Deus nos fez emotivos, mas não é a emoção que nos leva ao nosso serviço, ao nosso culto. É o nosso culto a Deus, é a presença dEle, é o louvor a Ele, é a gratidão a Ele, que Ele nos toca. Isso é maravilhoso. É o racional. Mas essa palavra também, quando a gente está falando concernente à alma, pertencente à alma, é espiritual. Então essa mesma palavra pode ser traduzida por racional e por espiritual. Eu gostaria de somar essas duas palavras, porque existe uma linha do Evangelho que é só racional. O pregador é só racional, é bonito, estuda a palavra, mas é seco. Falta o espiritual, falta o sobrenatural, falta o toque do Espírito Santo, falta aquele momento que você desce em lágrimas ou com sorrisos. E o corpo apresentado não é para ficar como múmia ali, não é?
O louvor, a adoração envolve não só a nossa fala, envolve todos os nossos sentimentos, a dança, uma expressão do nosso corpo, o se prostrar no chão, ou pular, ou gritar, faz parte desse culto que é racional, mas também é espiritual. Também brota, não só na razão, mas também na emoção, no nosso sentimento, no nosso coração, como uma expressão de gratidão ao nosso Deus. Então, a primeira coisa, se eu quero mudança, eu preciso chegar diante daquele que pode mudar, Deus, e falar: Deus, é tudo do Senhor. Está aqui, é o sacrifício meu, o meu culto, o meu serviço racional é me apresentar o Senhor me fez. E eu não estou me aguentando mais. Eu preciso mudar, mas não sei como. Então eu estou me devolvendo ao Senhor, porque lá na cruz do Calvário, Cristo Jesus me comprou. Eu não me pertenço mais. E aí a gente se entrega nas mãos dele. E aí é tudo como ele. Ele é o oleiro, nós somos os vasos. Se precisar quebrar, ele quebra. Se precisar mudar, ele muda. Ele faz aquilo que ele quiser. E ele sabe fazer. Essa mudança que você precisa, que eu preciso, só ele sabe fazer. Você já forçou alguma vez uma mudança na sua vida? A partir desse ano eu vou mudar. E aí você começa a fazer força. Passa um tempo, você olha, está a mesma coisa. Você pode ter mudado o corte de cabelo, você pode ter mudado algumas coisas, mas lá dentro continua o mesmo. Então eu preciso apresentar a Deus. Deus, estou aqui, não é? Eu me lanço em fé, um sacrifício vivo, santo e agradável. Eu me coloco diante do Senhor. Mas não para por aí. A segunda coisa, o segundo ponto, é não nos conformar com este século. Olha o verso 2. E não vos conformeis com este século. Todos os pontos ipsis literi eu peguei daqui. Não inventei nada, não é? Então está aqui. Não vos conformar com este século. Mas a gente precisa entender o que está escrito aqui. Não vos conformar. O que é conformar? Tomar a mesma forma. Moldar-se. Se você pega uma água, você coloca num copo pequeno, a água vai tomar a forma daquele copo. Se você coloca num vaso estreito, ela vai tomar a forma. É isso que significa não conformar, não tomar a forma. Isso fala de mente, isso fala de caráter. Não ter a mente desse mundo, não ter o caráter desse mundo, não andar segundo o padrão deste mundo. Então não devo me conformar a esse século. Essa palavra século também pode ser traduzida por geração ou por tempo. Qual é a ideia? As coisas estão acontecendo nesse mundo. E normalmente as pessoas são guiadas pelo modelo desse mundo, e a Bíblia é enfática em dizer que esse mundo jaz no maligno. Então quem está ditando tudo, o comportamento, a mente, é o próprio Satanás. E aqui, para haver uma mudança, eu não posso me conformar a este padrão mundano. Eu não posso tomar essa forma do mundo. Eu lembro que alguns anos atrás havia um medo dos pastores, dos líderes, de que a igreja saísse para o mundo. E o diabo fez o contrário, o diabo tem introduzido o mundo dentro da igreja. O padrão do mundo tem sido o padrão da igreja. Ah, lá no mundo faz assim, apaga as luzes estroboscópicas no louvor, e isso, aquilo, outro. Vamos fazer. Vamos pintar tudo igual lá no mundo, boate é pintado assim, vamos pintar também. Começa a tomar a forma do mundo para tentar conquistar. Jamais vai conquistar. Nós somos diferenciados nesse mundo. Se o mundo está caminhando para cá, eu tenho que ir para lá. Eu tenho que aprender isso. E para haver uma mudança radical, eu tenho que me conformar a Cristo Jesus somente. Ele é o único modelo.
Eu tenho que me conformar ao padrão, aos princípios do reino de Deus, não do reino deste mundo. Uma pergunta: eu estou acreditando naquilo que o mundo acredita? Se sim, é porque eu estou amoldando a minha vida, o meu pensamento a esse mundo. Por exemplo, veio a pandemia, e a TV, os meios de comunicação, tal. Se eu começo a ficar com medo, se eu começo a entrar naquilo que o mundo está falando, pregando, crendo, eu começo a ter um molde, a conformar-me ao mundo. Hoje nós ouvimos sobre a guerra. Se eu começar a permitir que esse padrão, que essa mensagem entre no meu coração, eu vou estar tomando a forma deste mundo. E aí vem o quê? Vem pânico, vem medo, vem tristeza, incerteza para com o amanhã. Quem tem a mente de Cristo sabe o que está por vir. E sabe que lá no frigir dos ovos, no final da conta, no último apito do juiz, acabou o jogo aqui na terra. Cristo Jesus reina. E nós vamos vencer, já somos mais que vencedores. Então, o que está permeando a nossa mente? A que nós temos nos conformados? Será que é com esse século? A moda agora é isso. Agora o estilo é esse. A música é essa. Aqui. Eu não falo isso só referente a lá. Irmãos, há tantos modismos dentro da igreja. A igreja tem abandonado o padrão, os princípios bíblicos. A mensagem tem sido volumada ao homocentrismo. O que significa isso? Tiraram o homem da cruz e agora o centro é o homem. Voltou novamente àquilo que já a história já nos conta. A mensagem do Evangelho é: você tem que ir à cruz diariamente. Sem cruz não há transformação. O nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa personalidade não vai ser mudado se não for através da cruz. E cruz dói. Cruz fala de sofrimento, de abrir mão de si mesmo. Então, a primeira coisa, para que haja mudança, eu tenho que apresentar-me ao meu Deus. O sacrifício, o meu corpo, vivo, santo e agradável. A segunda coisa é não tomar a forma, não conformar com esse mundo, com esse século. A terceira coisa, continuando aí no verso 2, diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar-nos pela renovação da nossa mente. O que significa isso? Transformar, essa palavra é metamorfose, aqui metamorfou, que significa o quê? Mudar de forma, transfigurar. Lembram, há pouco tempo atrás nós lemos e foi pregado sobre a transfiguração de Jesus. É a mesma palavra, é o que precisa acontecer conosco, uma mudança de forma, uma transformação, uma metamorfose. E eu creio que o exemplo mais comum para explicar essa metamorfose é aquilo que acontece com a lagarta. Aquele bichinho repugnante para muitos, né? Anda assim. De repente ele se enclausula, ou ele forma um casulo, e ele fica ali, e ali há uma metamorfose. É isso que precisa acontecer comigo. É isso que precisa acontecer com você. Não adianta a gente querer queimar etapa. Essa transformação passa pelo deserto, pela dor, pelo sofrimento. Há uma transfiguração. Com muito carinho, se você puder olhar para a pessoa que está ao teu lado e falar para ela assim: ô lagartinha,
Estou esperando que você se transforme numa linda borboleta. Não é? Ontem estava ali com o Andrei, passou uma borboleta. Parte de cima dela, aquele azul fluorescente, já viram por aí? É muito linda, mas ela foi uma lagartinha. Eu não sei qual processo que você está, mas não vamos abortar esse processo. Quando ela faz o casulo, na entrada do casulo é bem estreitinho e tem um fiozinho ali, que para ela sair ela tem que se espremer todinha. E conta a história que o menininho quis ajudar e cortou esse fiozinho para facilitar a saída da borboleta. A borboleta saiu, se bateu e morreu. Esse processo de passar ali faz com que o sangue corra por todas as veias, toda a asa, e vai dar vida. Então não adianta a gente querer transformação se a gente está cortando os fiozinhos, se a gente está buscando, entre aspas, o oba-oba, a vida superficial. Se quando Deus começa o processo de transformação em nossas vidas, a gente já começa a gritar, espernear e pula fora. Metamorfose, transformar. Como vai transformar? O que vai transformar? Renovação da nossa mente. O que é renovação? Restauração, completa mudança para melhor. Porque tem gente que muda para pior. Tem gente que muda, mas muda para pior. Tenta para mudar, você vai ver, está pior. Essa transformação, essa renovação é uma restauração. Aquilo que Deus fez lá no início, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus quer trazer de bênçãos para a nossa vida, é uma mudança radical e melhor, é uma renovação. Você está precisando de uma renovação? Hoje, como é costume, né? Aqueles programas de como era o antes e o depois. E eles pegam umas pessoas bem avacalhadas mesmo, né? Cabelo tudo assim, dente assim, né? E tudo meio esquisito, né? E daí leva lá no cabeleireiro e pinta e lava isso, e no dentista e aquilo outro. Eu fiquei pensando assim, se eu for um dia nesse programa, não vai ter muito o que fazer. Você gosta de você? As pessoas estão fazendo isso na tentativa do quê? Sentir melhor, ser mais aceito. Eu preciso de mudança, não gosto mais do meu jeito que eu sou. E não sei o que tem, e vai para a academia, e vai isso, e compra isso, e cosmético daqui, e aquilo outro, tal. Mas lá dentro, continua a mesma coisa. Não houve uma renovação. Não houve uma restauração, mas renovação do quê? E aí está o nosso problema, renovação da nossa mente. Você é aquilo que a tua mente diz que você seja. A maior batalha, a maior luta, o maior campo de concentração, o maior confronto entre você e Satanás e tudo aquilo que o diabo quer fazer na sua vida, não é lá fora, é dentro da sua própria mente. Você sabia que o elefante, que desde pequenininho é amarrado com uma cordinha frágil, em qualquer lugar ali, o elefante cresce e fica muito forte, mas ele fica preso pela mesma cordinha, sendo que ele podia dar um toquinho de nada e arrebentar, porque a mente dele está prisioneira. Por isso que nós precisamos de uma restauração, de uma transformação pela restauração da nossa mente. O problema não é o outro, o problema é aquilo que a nossa mente está fazendo conosco. Paulo chega à conclusão, nós temos a mente de Cristo. Você acha que quem tem a mente de Cristo vai viver pelos cantos da casa? Ninguém me ama, ninguém me quer, olha como é que eu sou. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos comprados, lavados pelo sangue do Cordeiro. E a nossa mente precisa dessa renovação, precisa dessa transformação. Quando muda aqui, muda tudo. Muda tudo.
Eu era muito magrinho, muito magrinho. Os meus apelidos na infância era "E o vento levou", não é? Tarzan depois da maleita. E quando eu saía, estava dia de vento, os amigos falaram: "Ei, Kiko, pega um tijolo, põe no bolso para não sair voando". Isso aí entrou na minha mente. E eu lembro que no seminário, no primeiro seminário que eu fiz jogando bola, o diretor do seminário me dava bronca. Ele falava assim: "Kiko, você com esse corpão aí, você não entra na jogada, você tem medo". Porque eu me via franzino, por causa da mente. Sem falar de outras coisas, como o espírito de miséria, que atormentam, que bloqueiam. Nós temos a possibilidade de ter essa mudança radical e ter a mente de Cristo e mudar. Graças a Deus eu estou nesse processo. E como é bom, como é libertador. Ah, mas eu venho de um berço, meu pai, a minha mãe, minha família, minha avó, eu também sou assim. Agora você é filho de Deus. Agora você está numa nova árvore genealógica, que Deus é o Pai. Aleluia. Então a mente, renovação da mente, faculdades mentais. Tudo o que acontece no seu corpo passa pela tua mente. O que são as faculdades mentais? É tudo, toda a expressão do teu corpo. Aquilo que você cheira, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você toca. Há uma renovação em tudo isso. Tem muitas pessoas que têm sentimento de não aceitação. E logo a seguir Paulo vai falar que a gente tem que pensar realmente como a gente é. E muitas pessoas têm aquele complexo de inferioridade, né? Ah, mas eu não sei direito, eu não faço, eu não sou... Ou o contrário, né? Superioridade. Ambos são errados. Vamos permitir essa mudança, amados? Como conclusão, qual que é o resultado dessa mudança, dessa transformação? Olha lá. Então, vamos voltar a relembrar aqui. Eu apresento a Deus o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu não me conformo mais com este mundo, com este século, e eu começo um processo de transformação pela renovação da minha mente, da nossa mente. Qual que é o resultado disso tudo? Segunda parte do verso 2. Para quê? Tudo isso para quê? Para que experimenteis, provar, experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu posso concluir aqui que se eu não passar por esse processo de mudança, eu não vou experimentar. Eu não vou provar o que Deus tem para mim. Deus tem uma vontade para se cumprir na minha vida que é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Já ouviu um monte de gente falando assim: ah, eu não sei qual é a vontade de Deus. Queridos, a vontade de Deus é abençoar a humanidade. É fazer do ser humano a imagem e semelhança dele. E para isso ele vai removendo toda a sujeira, toda a cultura que a gente foi adquirindo, todas as experiências erradas, tudo, nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso temperamento. Aí ele vai colocando a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, e eu começo a provar disso. Aí eu falo assim: nossa, como é bom! As pessoas estão falando aí, né? Não vale a pena viver. O índice de suicídio aumenta a cada ano, mas nós, como somos transformados, quando há essa mudança, a gente começa a desfrutar daquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lembrando que o tema dessa mensagem é: eu preciso mudar. E aqui nós aprendemos como. Apresentando nosso corpo a Deus, não nos conformando com este século e transformando-nos pela renovação da nossa mente. Coisa tremenda.
coisa maravilhosa. Se você quer falar para Deus, falar para o Espírito Santo de Deus, me ajuda nesse processo, me ensina, me dirige, me conduz. Eu quero convidar você a se colocar em pé, falando para Deus, Deus, eu preciso mudar. Eu não sei qual a área que você precisa mudar, mas certamente que todos nós temos áreas que precisamos dessa mudança radical. Radical. E isso é possível. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para fazer em nós essa mudança. Tem muitas pessoas que vão a Deus, vão a Jesus e ficam tentando essa mudança na força da carne. A carne produz carne. Pode mudar, mas vai mudar por algo ou igual ou pior. Mas a operação da cruz em nós vai nos mudar para melhor. Então repita comigo assim, falando para Deus, Deus, eu preciso mudar. Fale mais uma vez, Deus, eu preciso mudar. Papai, a Tua palavra, ela é maravilhosa. A Tua palavra, ela nos ensina, nos exorta, como Paulo fez aqui através da palavra, nos chama do lado, para que a gente tome essa decisão de buscar essa mudança, de buscar, Senhor Deus, o Senhor, de nos entregar completamente em Tuas mãos, de acreditar que o Senhor nos pega e o Senhor nos faz conforme Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o modelo, caráter de Cristo, personalidade de Cristo, temperamento de Cristo. E o Senhor vai nos moldando. Aleluia, Pai. Como nós precisamos disso. Senhor, eu já cheguei à conclusão. Eu não consigo. Eu não consigo mudar, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce. Chega lá na frente, eu olho e continuo o mesmo. Mas através desses passos, eu creio, Senhor Deus, nessa renovação, nessa restauração, papai. Eu creio, Senhor Deus, nessa metamorfose. Eu creio que o Senhor tem poder para transfigurar-me, transfigurar-nos. Por isso nós estamos aqui, papai, e nos colocamos em Tuas mãos. Não desista de nós, Pai. Não desista de nós. Queremos continuar marchando, olhando para Cristo Jesus e caminhando, Senhor Deus, porque sabemos que um dia nós teremos o nosso corpo glorificado. Um dia seremos totalmente perfeitos, como Jesus é perfeito. E nesse tempo, papai amado, de transformação, de mudança, que a gente mantenha os nossos olhos firmes em Jesus, clamando sempre, Jesus, socorre-me, ajuda-me, e contando sempre com o doce Espírito Santo, que vem e vai nos moldando. Faz isso, Pai. Nós já Te agradecemos porque nós cremos que é desejo do Teu coração, em primeiro lugar, nos mudar. Para que através de uma mudança em nós, outras pessoas possam desejar e possam ver ser possível a mudança. O Senhor já nos tem feito mudados em tantas coisas, mas precisamos ainda em tantas outras. Mas agradecemos a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor está fazendo a Tua obra em nós. Agradecemos pela obra de Cristo Jesus e agora queremos responder em obediência àquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um forte abraço e Deus abençoe a tua mudança em nome de Jesus.